Esse vídeo aqui, eu cheguei a começar a gravar, ia ser uma análise do que as pessoas estão escrevendo sobre o Fluminense. Um monte de gente me mandou a coluna do PVC, falando que se o Flamengo passar pra final, o favoritismo não é do Fluminense, é do Flamengo e tal. E eu até poderia aqui entrar na polêmica, eu vou até botar o texto do PVC porque ele é bem curto, dá pra gente dar uma lida aqui, eu até poderia entrar só pela polêmica, né? Não, PVC, tá certo. Porque o PVC abre o título falando assim, né? O texto. A vitória por 7-0 do Fluminense sobre Volta Redonda e os 4 gols de Cano fazem do time de Fernando Diniz o favorito para o título estadual. Aliás, não fazem o time de Fernando Diniz favorito para o título estadual. O favoritismo será do Flamengo se ganhar do Vasco nesse domingo. O resultado reforça a relação entre o seu treinador, o time, a torcida, produz um sentimento da imensa comunidade tricolor de que as coisas estão melhorando e seguirão assim, diferente do momento recente do Flamengo, apesar da vitória sobre o Vasco na segunda-feira. O Fluminense Fernando Diniz produz alegrias, ganhar de 10-1 do Oriente Petroleiro causou a eliminação na Sul-Americana. Pode ter sido fugaz, mas alegrou muito, deu noção de grandeza a um time que precisa disso há tanto tempo, desse sentimento. Virar a semifinal contra o Volta Redonda poderia ter sido 3-1 da final de 2005. Foi muito diferente, o tricolor meteu 7. Nenhuma das 46 mil pessoas presentes no Maracanã se esquecerá dessa atuação. A galera entrou na polêmica pela primeira frase, de que o 7-0 não tornou o Fluminense favorito para título estadual, porque ele acha que o favorito é o Flamengo se o Flamengo ganhar do Vasco. O que eu entendo que, se o Vasco ganhar do Flamengo, ele considera que o Fluminense será o favorito, né? A lógica dele é o Flamengo, Fluminense e Vasco. Eu discordo do PVC por N motivos, mas como eu não quero discorrer tanto sobre o texto do PVC, eu entendo também o que ele diz aqui de que, na cabeça dele, né, pelo que funciona o Fluminense tem um time que tá alinhado com o seu treinador e que alegra a sua torcida e motiva a sua torcida. E isso torna o sentimento nosso, né, como tricolor, muito positivo. Agora, diferente, ele acredita que, dentro dessa lógica, de que se você pegar o time do Flamengo e o time do Fluminense, o time do Flamengo é melhor. E eu discordo. Eu discordo porque a gente não pode ignorar o momento. Se você olhar peça por peça na história, na carreira, provavelmente o do Flamengo é melhor. Claro, você vai pegar ali o Davi Luiz contra o David Braz. É óbvio que o Davi Luiz é melhor. Se você ver as últimas 5 atuações de cada jogador e o David Braz não foi bem, você vai ver que não tem condições. O Davi Luiz virou até banco, inclusive, mais recentemente. Então, assim, eu entendo a lógica do PVC, mas não dá pra ignorar momento, trabalho de treinador, né, que eu acredito que ele não esteja ignorando, e também não dá pra ignorar o fator histórico recente, que eu acho que esse ele ignorou também. Porque quando vem bem assim, o Vasco é freguês do Fluminense, porque em 98 até 2007 não ganhou... Isso não entra em campo pra aqueles jogadores. Agora, no Fla-Flu entra o Gabriel Barbosa, o Arrascaeta, o Davi Luiz, sei lá, não tô lembrando aqui jogadores que estavam já no ano passado, o Pedro. São jogadores que jogaram todos esses Fla-Flus recentes, que, sei lá, em 12 jogos o Fluminense perdeu 2 vezes, alguma coisa assim, acho que 2 empates e 8 vitórias. Então existe ali esse componente psicológico também pra esse clássico, que eu acho que isso tudo influencia no favoritismo. Então achei o texto do PVC, o texto é bom pra falar tudo que ele fala depois do primeiro parágrafo. Tudo depois do primeiro parágrafo, eu acho ótimo o texto dele. Ele falando sobre a alegria, tem vídeo meu aqui no canal, falando sobre como alguns jogos, mesmo sem reproduzir ali num outro ponto uma felicidade extrema e tal, mas que não produziu um título, que não produziu alguma coisa, a gente precisa disso, faz parte, pra mim, da recuperação do nosso sentimento de torcedor como Fluminense, faz parte voltar a ganhar, voltar a figurar em cima de qualquer jeito, mesmo que seja com futebol troncho, igual era o de Odair Hellmann, no sentido de não ser vistoso, de ser irritante pro torcedor. Foi uma parte do processo. Estar em cima, agora com um desempenho que alegra, um futebol vistoso, que chama atenção, é outra parte do processo, e essa parte do processo ela tem que ser concluída com títulos. Aí é onde eu concordo. Precisa concluir com títulos. E pode ser um desses. Então eu concordo plenamente com essa parte do texto PVC. Só acho que esse início aqui dele ficou desconexo do texto. Mas enfim, voltando pro texto que eu quero falar, falei que não ia falar do PVC e gastei 4 minutos com ele, né? Mas só pra deixar claro, essa é a visão do PVC, enfim, e beleza, a opinião dele, né? Aí admiro o PVC, inclusive. Mas só pra destacar, você que não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, tá? Sou jornalista, sou tricolor.
dono aqui do canal Raiz Tricolor. Deixa um likezinho aí embaixo que você fortalece bastante. Vamos pro texto do Carlos Eduardo Mansur. E por que eu valorizo muito o texto do Mansur, tá? O Mansur estava no Maracanã ontem. Ele estava lá, no jogo contra o Volta Redonda. Outra valorização que eu faço do Mansur, ele não estava, tipo, setorista do jogo, não. Ele foi lá porque ele ia escrever um texto sobre o Diniz, ele quis ver de perto. Outra questão que eu faço também sobre o texto do Mansur. Quando acaba a coletiva, ele ficou conversando com o Diniz. Eu estava editando os melhores momentos lá no chão da coletiva, ele não fez pergunta, né? Que as perguntas foram para quem normalmente cobre o Fluminense. Agora a regra é essa, né? Enfim, mas não falar nada, não. E aí ele no final ele ficou conversando, tipo assim, 5, 8 minutos com o Fernando Diniz, e eu percebi que eles estavam falando de tática, de posicionamento e tal, algumas coisas que a gente debate aqui também. Eu fiquei prestando atenção na conversa, mandava pro Victor muito longe assim também, mas era algo que com certeza... Então, assim, ele foi conversar com o Diniz para escrever esse texto. E eu acho importante isso, toda vez que você vai falar de um trabalho, de um treinador, de alguma coisa, você tentar entender a cabeça desse treinador, né? Pode ser o pior ou o melhor treinador do mundo. Você tem que entender o que ele quis fazer, o que ele quer fazer, para depois começar a entender o que tá acontecendo com o time dele. Vamos ler o texto não é pequeno, mas eu vou tentar ler e ir mostrando pra gente comentar. Nem o Fluminense, nem qualquer time de futebol será capaz de transformar cada jogo na farra que foram os 7-0 contra o Volta Redonda. Resultados assim são um convite à exaltação de times e treinadores, mais ainda quando decorrem de exibições tão encantadoras. No entanto, quando se debate o trabalho de Fernando Diniz e sua contribuição para o ambiente do futebol brasileiro, é importante que o foco esteja em sua capacidade de desafiar novas convicções, de fazer refletir, de estar sempre tentando se reinventar, o que não significa abandonar as convicções. Justo ele, um dia qualificado como um treinador que escravizava as equipes em suas vontades pessoais. O primeiro parágrafo é basicamente falando o seguinte: ei, você que fala que o Diniz só tem um jeito de jogar, vamos mostrar aqui que tem vários. O trabalho dele fala sobre vários. Após um início de ano com alguma hesitação, o Fluminense reencontra grandes atuações, porque os resultados acabaram vindo durante o ano inteiro. Acho que só a derrota do Botafogo, que é um absurdo, mas num jogo que Calegari bateu pênalti, né? E o faz em meio a um silencioso processo não de transformação, mas de ampliação de repertório. Algo menos simples do que pode parecer, porque envolve dominar duas formas de jogar que por vezes parecem opostas. O que eu entendo aqui dizer? Acho que ele vai falar mais ao longo do texto, mas depois eu comento. Quando 2022 terminou, poucos times brasileiros tinham uma identidade tão clara quanto o Fluminense. Era o tipo de equipe reconhecível até se jogasse sem uniforme. A bola como referência para que os jogadores se aproximassem. Onde está a bola, todo mundo vai. Os dois pontas livres para ocupar o mesmo lado do campo. Matheus Martins e John Arias. Por vezes Iago e John Arias. Por vezes Natan e John Arias. Troca de passes curtos. Raríssimas vezes a preocupação de ter dois jogadores abertos, próximos da linha lateral, abrindo o campo. Um jogo de mobilidade, aproximações, passes e ataques em profundidade. Concordo plenamente com o Mansur aqui, é a definição do Fluminense do Diniz 2022. Ideias assim são como um norte, um pilar para que o time seja edificado, torna sólido. Em torno disso, é possível variar sistemas, é possível defender mais atrás, pressionar a saída do jogo do rival, mas a base sobre a qual se construía o jogo tricolor era de aproximações em torno da bola. Continua sendo, mas Diniz trouxe algo novo para 2023. Aqui ele está mostrando a construção do primeiro gol contra o Volta Redonda. A imagem acima é do início da construção do primeiro gol sobre o Volta Redonda. Arias está bem aberto pelo lado direito, perto da linha lateral. Keno está fora da imagem, mas faz o mesmo pela esquerda, os pontas de handball, né, que eu venho falando. André está próximo aos zagueiros, um deles Nino, o homem qual conduz a bola. Olha o André aqui, ó. E os laterais se posicionam pelo centro. Pelo centro. Eu queria muito, porque eu já vou viajar amanhã, mas eu queria muito gravar um vídeo mostrando as diferenças do jogo de lá contra o Volta Redonda com o jogo daqui. E isso passa muito por aonde Alexander e Samuel Xavier se posicionaram. Eu acho que o Mansur vai explicar e já é o suficiente. Após o jogo, o Diniz explicaria que esta foi uma orientação dele. Foi na nossa pergunta, inclusive. Como já acontecera no primeiro tempo contra o Flamengo e no jogo contra o Bangu. Na verdade, aí... Vamos lá, né? No jogo contra o Bangu, ele não faz esse posicionamento tanto dos laterais por dentro, não. O Alexander tá do lado do Keno aberto também. Ele faz a questão dos pontas abertos.
mas não a questão dos laterais centralizados. Esta segunda imagem, vamos ver a segunda imagem, já mostra Keno recebendo a bola bem aberto e um objetivo atingido, a chamada amplitude, ou seja, a distância entre os dois pontas abertos produz espaços na defesa do Volta Redonda. Um deles será atacado por Samuel Xavier no primeiro gol. Aí vem o velho problema que acontecia e não aconteceu mais que se tem os laterais. Olha o Alexander segurando o volante deles aqui, ó. Esse daqui, na verdade esse aqui é o ponta, né? Esse aqui é o ponta deles. Esse aqui é o lateral direito, zagueiro, volante. E esse daqui, se eu não estou enganado, é o Pedrinho, o ponta, que na teoria estaria dobrando em cima do Keno, se o Alexander estivesse aqui perto. Só que o Alexander está por dentro segurando uma marcação. O que vai acontecer? O Keno domina a bola e está no mano a mano com o Wellington Silva. E ele no mano a mano, ele até consegue fazer a jogada. Olha a função do lateral esquerdo, tirou a segunda marcação. E cá pelo lado direito, o Samuel Xavier vai atacar entre o lateral, que estava preocupado com o John Arias, e o zagueiro, que está preocupado com a chegada na área do Germancano e do Martinelli. Então, você vê que é um time que os dois laterais foram essenciais. O problema é o risco que isso causa, né? O Volta Redonda poderia, se essa bola não entra, o Volta Redonda, o goleiro poderia ter pegado a bola, lançado no ponta do Volta Redonda e ter ficado mais exposto. Mas, né, cada escolha, uma renúncia. Martinelli e Ganso se juntam a Cano no centro de ataque, quase numa linha de 5 homens atacando a defesa rival, além da infiltração de Samuel Xavier. Aliás, os laterais tricolores se fartaram de atacar pelo centro do campo no sábado. O desenho se repetiu várias vezes no início da partida, num sinal claro de que se havia uma preocupação em preencher certas zonas do campo. A estratégia, que não era habitual do Fluminense 2022, foi o caminho usado por Diniz para quebrar a resistência inicial do Volta Redonda. Certa vez, talvez para ser didático quanto ao seu próprio estilo, Fernando Diniz defendeu o seu modelo como aposicional. Pretendia deixar claro que o seu modo de jogar, sua forma de usar a posse de bola, é o oposto ao que propõem treinadores como Guardiola, por exemplo. Estes adeptos ao que se convencionou chamar de jogo posicional definem zonas do campo que devem estar ocupadas, distância entre jogadores, tentam gerar vantagens a partir dos espaços ocupados e do momento em que são ocupados. Já o time do Diniz tem a bola como referência, para que os atletas se aproximem. Pois o Fluminense em 2023 tem usado elementos posicionais em algumas passagens das partidas, o que era raro ano passado. A gente falou sobre isso aqui no canal. O que torna o trabalho ainda mais admirável. Se o jeito do Diniz jogar já podia ser considerado bem peculiar, semelhante a poucos times do mundo, e o futebol andou migrando para uma prevalência dos modelos posicionais, ou seja, está todo mundo caminhando para um modelo diferente do que o Diniz usava, mais raro ainda é ver os times migrarem ao longo do jogo de um estilo tão radicalmente voltado à mobilidade e à aproximação para a adoção de pontas fixando marcadores pelo lado de campo. Você troca o estilo dentro do mesmo jogo, é muito raro de se ver, isso que o Mansur está falando. E o Fluminense o fez com enorme naturalidade. Não é simples dominar as duas formas de jogar, e para ser justo, o tricolor ainda é essencialmente um time móvel. Não abandonou sua ideia habitual. E aí aquele falando do passe do Ganso para o Alexander. A foto acima, por exemplo, mostra a construção do terceiro gol. Quando o Ganso prepara o passe para o Alexander, Arias já cruzou o campo para se aproximar de Keno, do lado esquerdo. Ótima visão, eu não tinha percebido isso do... Não era uma criação de jogada, era o André aqui com a bola e tal. Com 23 minutos, você viu, ó, não tava o Arias pronto lá, né? A jogada acontece logo após a parada técnica e é o primeiro momento, dentre tantos que viriam, em que os dois pontas aglomeram no mesmo setor do campo. Rapidamente o Fluminense voltava à sua cartilha. Ganso se aproxima da bola, Arias e Martinelli dão opções de passe mais curtos, mas o 10 descobre Alexander atacando a desnorteada defesa do Volta Redonda. Mais adiante, já com 30 minutos de jogo, uma imagem do Fluminense em estado puro. 7 jogadores em torno da bola, com 6 rivais envolvidos em inferioridade numérica e técnica. Aqui, ó, desse lance aqui que ele tá falando. Ó. Alexander, André, Cano, Martinelli, Ganso, David Braz e John Arias. Olha onde tá o David Braz, por sinal. Sem falar no entendimento desse tipo de jogo, no entrosamento que o Tricolor adquiriu para jogar com suas aproximações. Foram longos 90 minutos para o Volta Redonda diante do Fluminense que poderia castigá-lo com 1000 armas. Cara, essa frase aqui é perfeita, tá? Ela é a definição. Se eu pudesse voltar no tempo, eu abriria o pós-jogo falando essa frase aqui. Foram longos 90 minutos para o Volta Redonda diante de um Fluminense que poderia castigá-lo com 1000 armas. Diante de um adversário forte,
Em contragolpes, especialmente pelos lados do campo, seria normal relacionar a opção de Diniz pelos pontas abertos, mais fixos, a preocupação com a recomposição defensiva. Você bota o ponta para marcar lateral, né? No entanto, ao blog, Diniz explicou, a conversa deles, explicou que a sua busca é, na verdade, por diferentes formas de atacar. Segundo ele, a forma de defender de cada adversário é que pode ditar como o Fluminense tentará obter vantagens. Não se trata de uma mudança de modelo, de abandonar a essência. A ideia é variação, disse o técnico. E, de fato, até o fim do jogo, o Fluminense construiu grandes momentos com seu jeito já tradicional de jogar. A diferença é que, em 2023, tenta desenvolver novas armas. Que texto espetacular. Eu nem conheço o Mansur. Até conheci ele ontem pessoalmente até. Me cumprimentou, a gente se cumprimentou lá porque a gente já gravou um podcast do GE juntos. Mas gosto do geral do Mansur, assim. Principalmente, aí a gente vem pro final aqui pra fechar sobre o Diniz. Essa fala dele aqui, esse parágrafo final, mostra uma coisa bem clara. A preocupação do Fluminense. O Fluminense será sempre o protagonista do jogo. Ele pode perder o jogo, e às vezes quando perde, é doído. Porque quando você tenta ser o protagonista, e você não é, e o outro time sabe te destruir, você demora muito tempo pra entender que você precisa não ser o protagonista daquele jogo. E aí, meu amigo, tá 3-4-0 já. Mas, no geral, o Fluminense sempre tentará ser o protagonista. Por várias vezes, isso eu vou repetir aqui, o melhor treinador ou a melhor estratégia, atacar ou defender, é aquela que te faz vencer o jogo. Já falei isso 200 vezes aqui. A melhor estratégia que te faz vencer o jogo. A melhor estratégia do primeiro jogo não era jogar como o Diniz jogou, porque o Volta Redonda foi a do Volta Redonda. Era jogar como o Volta Redonda jogou, porque o deixou mais perto de vencer o jogo. O Diniz teve as chances e tal. Ok, mas o Volta Redonda teve 100% de êxito na estratégia que ele utilizou. O Diniz não teve. Então, assim, existem meios e meios. Mas eu gosto muito, e todo torcedor gosta do seu time sendo o protagonista. A ideia do Fernando Diniz é que ele coloque na cabeça do adversário como eu vou defender do time dele. E não o inverso. O Diniz pensa sempre primeiro em como eu vou atacar o time de lá. E não em como eu vou me defender do time de lá. Óbvio que tem raras exceções. Por exemplo, Guga contra o Vasco. É uma forma dele. Gabriel Peck, bom jogador, ponta direita que joga com a esquerda. Vai cortar pra dentro e eu tenho ali como opção um lateral esquerdo, que era o Jorge, que ainda não tá 100% fisicamente. Vou botar o Guga, ele tem o pé direito pra poder marcar e foi muito bem. Então você tem ali uma outra situação que ele pode abrir mão disso, porque também não vai ser burro. Agora, a prioridade é ser o protagonista e provocar no outro o pensamento de o que será que eles vão fazer e eu vou fazer a partir disso. É assumir o protagonismo. E só pra gente fechar, uma entrevista do Fernando Diniz, de quando ele treinou o Flamengo. Sacanagem, não é o Flamengo não, o Oeste de Itápolis. Ele até nem fez uma sequência muito boa lá no Oeste, quase foi rebaixado e tal. Mas uma entrevista ao painel tático. Essa entrevista tá aqui completa aqui no YouTube. Onde ele fala das inspirações dele. E a resposta é muito interessante. A minha inspiração em termos de jogador, de futebol, foram os grandes jogadores que eu vi jogar. Isso é o principal. Então, quando eu era criança, eu gostava de ver o Zico, o Maradona, depois o Romário. Então isso me fala assim, eu quero ser igual a esses caras. Então a ideia que eu tenho de futebol inicial, aquela primeira, mais primitiva, são os jogadores. Então o básico, talvez eu quero que todo mundo seja o Romário que pode ser. Ninguém vai ser igual ao Romário, mas todo mundo traz algum potencial dentro que queria ser o Romário, queria ser o Messi, queria ser o Pelé. Então tudo que a gente faz favorece para que o jogador se aproxime do máximo que ele pode ser. Então a minha inspiração maior são os jogadores. E os times que eu vi jogar, que eu gostei muito, eu gostava muito mais por conta dos jogadores jogarem muito bem do que analisar um sistema de jogo. Eu nunca fiquei analisando sistemas de jogo. Quando eu falo do Palmeiras de 96 ou do Flamengo de 81, é porque os caras jogavam muito bem. Os caras jogavam. Então eu lembro do Zico. O time é por conta que aqueles caras jogavam muito bem. Então era o jogador que me chamava mais atenção. Ou seja, isso é a entrevista de 2015, 16, se eu não me engano. Continua sendo isso. O Diniz pensa no jogador, antes de pensar na tática, na forma de jogar. Isso tudo complementa. Mas no início se o Keno estiver jogando pra cacete, o esquema vai funcionar. Se todo mundo estiver jogando muito, o
esquema vai funcionar. Valeu.